Chegou o grande dia de eu contar esse testemunho que eu venho assim esperando por esse dia há muito tempo. Se vocês estão assistindo, eu vou me apresentar porque talvez esse vídeo vá para o Instagram. Meu nome é Rebeca. Eu fundei o aplicativo Hostly, né, desde o princípio, e hoje eu vou contar um pouco como foi essa ideia, de onde surgiu. E assim, esse é um vídeo completamente sem produção, né? Eu tenho um ring light aqui na minha frente, mas eu quis gravar sozinha em casa porque é muito especial para mim. Então eu queria estar sozinha, já orei e eu queria começar então consagrando esse momento ao Senhor, porque para mim não faz sentido se eu começar e não dedicar, né, esse projeto a Ele, porque foi Ele que me sustentou até aqui. Então eu vou deixar aqui uma passagem para vocês, que está em Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês. Estou com uma colinha aqui, porque a ordem cronológica. Eu comecei a gravar, né, o meu testemunho. Eu gravei, documentei cada passo do processo, achando que ia ser mais rápido do que isso. E não foi, mas tudo bem, vamos acompanhar agora. Eu tive a ideia do aplicativo em junho de 2024. E ele surgiu de uma necessidade, porque às vezes eu ia fazer alguma compra, alguma coisa, e eu via que eu pensava, né? Tipo assim, eu tenho esse prato, será que eu compro ou será que eu tenho 4 dele ou será que eu tenho 6? Ou então eu perguntava para minha irmã se ela tinha algum jogo americano para me emprestar e ela não lembrava quantos tinha, quais tinham. Então ele surgiu a partir dessa ideia como um inventário, né? Como gerenciar o seu acervo que você tem em casa. E aí a ideia foi amadurecendo, amadurecendo. E eu vou colocando os vídeos aqui para vocês porque tem todo um passo a passo, né? Desde junho eu peço oração por esse projeto e realmente Deus me tocou no coração de levar para frente, né? Isso foi o que? Junho de 2024. Já, só que eu ia viajar em novembro de 2024. Então eu pensei, cara, estou muito focado nessa viagem. Tenho que juntar dinheiro para essa viagem. Não vou conseguir investir nisso agora. Eu viajei para fora, então era uma viagem mais cara. E eu disse: não, quando eu chegar de viagem, eu coloco isso para frente. E assim foi. Só que aí passou dezembro, chegou festa de fim de ano. Eu disse: não, quando for em janeiro, eu coloco isso para frente. Quando foi. E aí eu fui protelando, né? E eu vou colocar aqui o primeiro vídeo para vocês. Hello, minha gente. É, Tô gravando aqui pra vocês sobre o meu aplicativo. Hoje é dia 18 de março de 2025. Eu tive a ideia do aplicativo em setembro, outubro, alguma coisa assim, de 2024. E o que é que eu quero falar pra vocês? Eu tinha uma viagem em novembro pra fora e então eu fui adiando, protelando o que era importante pra mim, né? Que era a execução desse aplicativo. Estou na parte atualmente do layout, né? Tô gravando esse vídeo para eu me lembrar um dia, se caso, não sei se der muito certo ou se der muito errado, para lembrar que eu tentei, para lembrar que eu cumpri processos, eu me dediquei e que eu sou capaz realmente de fazer isso. Isso é um vídeo, na verdade, para mim. Tô tentando documentar. Mas se eu postei um dia, é porque eu quero passar essa mensagem para vocês de que tentar também faz parte dos processos, né? Dando certo, dando errado. E o que é dar errado? Dar errado é realmente não ter cumprido o aplicativo, não ter saído do papel, mas tentei, né? Fiz os processos, os passo a passos e vivendo um dia de cada vez. E se deu certo, espero que vocês estejam sendo motivados agora, apesar dessa minha cara de cansada. Aí eu fiz todo o layout no Canva mesmo. Tentei documentar tudo, né? E eu fiz todo o layout porque eu queria a identidade visual, eu queria que a pessoa que fosse desenvolver soubesse exatamente como eu queria. E isso me economizou tanto tempo e dinheiro
que foi a melhor coisa. E eu já tinha a ideia toda pronta na cabeça, né? Então foi bem mais fácil para a pessoa que estava desenvolvendo para fazer. E aí imprimi, fui vendo o que é que precisava alterar e tudo, né? Aí esse era o vídeo da chegando para registrar a marca, né? Para me reunir com a advogada que ia registrar a marca. E eu acabei fechando com ela, spoiler. Que eu documentando mais uma vez, mais uma coisa. Tô documentando agora, eu cheguei na parte dos advogados que vão fazer a parte de registro de marcas e patentes. Vou me reunir a primeira vez com eles. Não sei se vão ser eles, nem sei, não tem um orçamento ainda. Aí, pronto, né? Eu fiz o layout, fechei com a advogada de marcas e patentes e começou uma série de reuniões. Era uma reunião atrás da outra com desenvolvedores. Gente, era muita reunião foi muita reunião que eu tive e muito acordo de confidencialidade, porque eu não entrava em nenhuma reunião sem eles assinarem um acordo de confidencialidade. Para mim era muito importante. Então tinha uma cláusula de multa caso eles fizessem a minha ideia, uma cláusula de multa se eles passassem essa ideia para alguém, né? Então foi tudo muito planejado. E eu não falo isso porque, oh, meu Deus, descobri a roda. Não, mas para mim era importante ter essa segurança, né? E aí muitas reuniões, muitas reuniões, muitas reuniões. E aí, gente, cara de sono aqui, hoje é sábado, dia 12 de abril. Já tô tendo algumas reuniões, né, com desenvolvedores, como eu falei. E tô aguardando os orçamentos, né? Eu acho que essa parte vai sair bem cara. Tô sozinha nessa, né, financeiramente. Então não sei como Deus irá fazer, mas estou gravando aqui porque eu creio que um dia será um bom testemunho. Que a fé da gente possa ser edificada e que a gente acredite nos nossos projetos e sonhos, né? Como eu já falei. Gente, só um parêntese. Eu tinha começado, isso era abril, eu tinha começado a desenvolver de fato o projeto em fevereiro. E em janeiro eu tinha começado a terapia, o que me ajudou muito, porque eu sempre ficava dizendo, ah, isso não vai dar certo, vou começar uma coisa e vou parar no meio do caminho, mais uma vez, não sei o que, e tal e tal. E eu já tinha empreendido com uma loja de bijuteria em Fortaleza, e aqui em Brasília eu tive uma marca de jogo americano. Então, assim, tudo que eu tive tinha estoque. E eu tinha uma coisa na cabeça: eu não quero mais ter estoque, porque assim, me saturou demais lidar com fornecedor, é, boleto para pagar, coisa para comprar e fica estocada e não vende, não sei o quê. Então, assim, eu falei assim: não, não quero nada com estoque mais. E a terapia assim, me ajudou bastante, muito, muito, muito mesmo, a perceber que não era porque eu ia começar uma coisa que talvez eu não fosse terminar. Podia até parar no meio do caminho, mas eu precisava tentar. E foi muito boa a reunião com esse desenvolvedor, mas ele já falou que os diferenciais dele, que talvez o orçamento chegue um pouco mais acima. E aí eu tinha um orçamento na minha cabeça que eu não queria extrapolar. Eu falei, eu quero gastar X mil reais. Eu sabia que ser mil reais, né? Mas X mil reais. Se for mais do que isso, não dá para mim. E eu nem tinha o X mil reais, eu ia precisar juntar ainda, mas eu tinha na cabeça esse número. E aí eu tomei o meu primeiro banho de água fria. Hoje é o quê? 14 de abril. Hoje eu recebi o primeiro orçamento do aplicativo do desenvolvedor. E eu levei um banho de água fria, porque eu imaginei que fosse ser caro, mas foi mais de 30 mil reais. É só isso que eu vou dizer. E se eu tava animada, imaginei que fosse ser caro, mas eu não tava esperando isso não, sabe? Enfim, vamos esperar os próximos orçamentos. E é isso. Aí, gente, eu fui recebendo orçamento atrás do outro, que era assim. Falei, bom, vou desistir porque realmente eu não tenho essa condição, ou arrumar um sócio, alguma coisa assim, porque eu recebi orçamento de até 70 mil reais, 90 mil reais, 30 mil reais. Eu falei, senhor, não vai rolar. Mas cheguei num que era próximo, aumentava 2 mil reais do valor que eu tinha, né, falado no início, que eu pensei para mim, né?
E eu falei, não, tá, R$ 2.000, a gente dá uma parceladinha, 50%, vai o quê? Primeiro 1.000 nessa parcela, segundo 1.000 na outra parcela. Dá um jeito. E aí fiquei com esse número. Eu, não, tudo bem, né? Esse valor vou ter que aceitar. O que aconteceu? Eu realmente falei para eles que eu ia assinar com eles, né? Do valor aproximado que eu queria. E aí, esse vídeo foi de um dia antes de eu assinar o contrato. 14 de maio, provavelmente eu vou receber o contrato hoje para assinatura, mas inventei de marcar outra reunião com outra pessoa de aplicativo. Aí, no dia que eu ia assinar, que era um dia depois eu ia assinar, né? Eu ia receber o contrato, ia passar para a Nayara, que é minha advogada, para ela ler, ver as cláusulas certinho e ia assinar. Só que aí eu encontrei uma amiga minha, encontrei não, falei com ela no WhatsApp, e ela falou, Rebeca, eu conheço uma pessoa. E eu disse, não assinei o contrato ainda, vou querer saber o contato dele. Por quê? O que eu tô fechando agora, que o valor ficou ok, razoável, tudo que eu pergunto parece que eu tô colocando uma coisa a mais e aí parece que o preço sobe. Então, assim, não tô 100% segura, apesar deles serem muito bons. Mas sabe quando você acha que vai dar BO depois? Isso era 14 de maio. No dia. E eu realmente recebi o contrato no dia 14 de maio, à noite. Eu disse, não, vou abrir aqui e tal. Já tinha algumas coisas que eu não tinha concordado, que eu só ia conversar com a Nayara no dia seguinte, que era advogada. E eu disse, não, vou dormir, né, que não tem nada para ser feito agora. E no mesmo dia era reunião com o outro desenvolvedor. E aí, quando foi, eu tive a reunião com o desenvolvedor, era meio-dia. E eu recebi o contrato à noite desse outro, né? Eu tinha gostado muito desse, eu tinha gostado bastante desse, só que aí eu falei, vou arriscar, né? Eu falei, olha, eu tenho tantos R$ 1.000 para investir nisso. Só que aí eu já tinha 50% do pagamento, os outros eu ia trabalhar para pagar, né? Mas eu já tinha os 50% do pagamento que eu achava que era o valor justo para mim, né? Aí ele disse que me dava uma resposta depois e tal. E aí, quando foi à tarde, ele falou: Olha, Rebeca, eu consigo realmente fazer por esse valor, mas sem algumas funcionalidades, que era a rede social e a inteligência artificial que tem dentro do aplicativo. Eu não, tudo bem. A gente faz esse depois. Lembrando que isso era de 14 de maio e eu ia assinar com a outra pessoa, né? E fiquei esperando, né, de stand-by. Quando foi no dia 16 de maio, eu ainda fiquei fazendo os ajustes do contrato e tudo, né? A outra pessoa ficou de me responder certinho, me passar o contrato dela também. Quando foi no dia 16 de maio, gente, parece brincadeira. Vou botar o vídeo aqui para você. Boa noite, hoje é dia 16 de maio. Tô gravando assim, botei um filtro porque claramente estava chorando. E só tô gravando porque enfim estou documentando tudo, né? Ontem, por uma ordem judicial de um processo, enfim, retiraram todo o dinheiro da minha conta e perdi todo o dinheiro do aplicativo. Tudo que eu tinha para investir. Mas bola pra frente para trabalhar, então vai atrasar ainda mais um pouco. E confiar em Deus, que Ele sabe de tudo, Ele é dono do tempo e dono de todas as decisões. Agora eu conto mais tranquila, mas foi barra. Deixa eu tentar explicar de uma forma resumida, né? Quando eu e meus irmãos éramos menores de idade, a gente entrou de sociedade de uma empresa do nosso pai com a assinatura dele, não era com a nossa assinatura. E aí, por um bloqueio da justiça, não, aí a empresa faliu e a gente ficou com a dívida trabalhista, né? Eles pegam pelos sócios e tal. Então era muito, muito dinheiro. Segue o print aqui. Era muito dinheiro. Então, passaram-se anos, né? Como eu falei, a gente era menor de idade, hoje eu tenho 38 anos. Então,
De repente, eu acordei no dia 16 de maio, 6 horas da manhã, com a minha conta toda zerada. De todos os bancos, eu tenho 3 bancos, 3 contas. Tudo zerado. Todo o dinheiro que eu tinha guardado pro aplicativo, a minha conta estava zerada. E depois ainda ficou pior, porque ficou negativado. Então, qualquer dinheiro que entrasse já ia sair automaticamente, já ia para a causa, né? E aí, gente, eu me desesperei. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Realmente foi um desespero. Eu fiquei com a cara torta, é, de tanto estresse. Eu não conseguia mexer esse lado aqui. Foi muito, muito estressante mesmo. E eu fiquei sem entender, né? Mas para quem é cristão, a gente precisa confiar nos propósitos de Deus, né? E confiar que ele faz tudo da melhor maneira possível e cabe a gente orar, jejuar e aceitar. Mas aí entrei em contato com o pessoal do contrato, do primeiro contrato que eu ia assinar e falei assim, olha, pessoal, eu infelizmente não tenho o dinheiro mais, não entrei em detalhes, né? Mas eu não vou conseguir assinar. E pronto. Aí ela, não, tudo bem, qualquer coisa nos procure. E pronto. E aí eu cheguei para outra pessoa também e falei assim, olha, eu não vou conseguir assinar porque eu não tenho mais o dinheiro. A gente pode conversar depois? Aí pronto, foi-se. Aí, meu filho, foi choro. Além do choro, eu comecei a trabalhar. Gente, eu trabalhei tanto, mas tanto, que em um mês Deus moveu assim céus e terra e eu consegui juntar todo o dinheiro que eu tinha perdido em apenas um mês. E aí eu já estava em Fortaleza. Eu fui em junho para Fortaleza. Foi em junho e julho. E aí, quando foi em julho, eu já estava com todo o dinheiro na conta de novo. Eu disse, não, já está com todo o dinheiro na conta de novo. Entrei em contato com a pessoa que eu ia fechar realmente o contrato, porque eu já ia conseguir, né, dar entrada. Então, ele precisava mandar o contrato, a gente fez uns ajustes no contrato. Isso foi maio que eu perdi o dinheiro, né? No final de junho eu consegui todo o dinheiro de volta trabalhando, e em julho eu comecei a dar um andamento e disse, não. Aí eu fiz um propósito, esquecendo dessa parte. Eu fiz um propósito de 30 dias. Eu consegui o dinheiro no meio de junho, e aí do meio de junho para o meio de julho eu fiz 30 dias de propósito para consagrar a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais nenhum perrengue, esse projeto é teu, eu consagro todo a ti, e tal, e tal, e tal, e tal. Fiz um propósito de 30 dias. No 30º dia, no último dia do propósito, eu acordei e eu vou botar o vídeo aqui para vocês. Começando aqui outro vídeo, dia 22 de julho, dia 22 de julho de 2025. Já parei de chorar aqui, mas hoje, por um outro processo judicial, minha conta amanheceu bloqueada de novo e eu perdi todo o meu dinheiro novamente. Parece brincadeira, mas era um processo que eu já tinha resolvido, já tinha feito o acordo, já tinha pago. E amanhã era o dia de eu assinar o contrato com o desenvolvedor. Gente, é isso, eu não sei mais o que falar. Mas estou aqui confiando que Deus vai resolver, glorificando e enaltecendo o nome dele. Não, gente, vocês não escutaram errado. Eu perdi todo o meu dinheiro novamente, faltando um dia para eu assinar o contrato. E eu fiquei, eu fiquei assim, não tá acontecendo, porque o primeiro que aconteceu, a gente fez um acordo e tudo certo, mesmo não sendo nossa responsabilidade, né, minha e dos meus irmãos. Inclusive, eles também perderam todo o dinheiro deles. Então, eu não estava entendendo. Eu achei que, inclusive, ainda era desse mesmo processo, mas não era. Eu tive uma loja em Fortaleza, como eu falei, e eu tive um processo trabalhista que eu já tinha resolvido, estava tudo resolvido, já tinha pago, tudo certo. Só que existe um negócio chamado
honorários sucumbenciais. Vocês sabiam disso? Porque eu não sabia disso. E aí, em vez da justiça tirar apenas os honorários sucumbenciais, ela zerou a minha conta toda, de novo. Eu fiquei assim, desesperada. Eu fui parar lá na minha advogada Nayara, aos prantos. Eu cheguei lá aos prantos, porque eu não estava acreditando, poxa, de novo. Aí comecei a questionar, Deus, esse projeto não te agrada? Porque assim, não me interessa fazer algo que não agrade o Senhor. Isso era bem claro para mim. Mas foram muitas sessões de discipulado, de terapia, para eu entender que era um projeto de Deus, porque Deus já tinha me falado. E eu vi mais como uma luta mesmo, sabe? Assim, como uma investida mesmo pesada do inimigo para eu não realizar esse sonho. Não sei o que virá pela frente, né? Mas eu precisava muito realizar esse sonho, que era o meu aplicativo, tão sonhado. Então eu falei assim, é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a receber em casa, a criar uma comunhão ao redor da mesa. Não tem por que não ser de Deus, né? Claro que, né, eu tive minhas confirmações, não é fonte vozes da minha cabeça. Então eu fiquei assim sem reação. E aí, juntamente com a doutora Nayara, a Nayara, né, minha advogada, ela entrou com a ação e tudo e tal, um monte de coisa para explicar que não era para ter tirado todo o dinheiro. E eu não tinha intenção de não pagar os honorários sucumbenciais. Eu só não sabia que existia isso. Então, foram o quê? Mas. E aí eu cheguei de novo para a pessoa que estava desenvolvendo. Oi, tudo bom? Perdi todo o meu dinheiro novamente. Ele devia estar me achando assim, essa menina é uma palhaça. Essa menina não bate bem na cabeça. É, mas assim, eu não sabia o que dizer, eu precisava ser sincera, eu não estava mentindo, não era mentira, né? E eu falei assim, olha, o dinheiro vai voltar, só não sei quando. E aí, quando o dinheiro voltou, eu assim que o dinheiro voltou, eu falei para ele, oi Hugo, é Hugo o nome dele. Hugo, o dinheiro vai cair já já e tal, vamos assinar e tal. A gente ajustou algumas coisas do contrato. E aí, finalmente, dia 18 de agosto de 2025, eu assinei o contrato. E aí, no dia 19, a gente já começou. Então, assim, o que era para eu ter recebido em agosto, porque era para ter começado em maio, eu comecei em agosto. Então, ele precisava de 3 meses para desenvolver o aplicativo. E aí eu fui trabalhando para conseguir os outros 50%, porque eu só tinha 50% do valor, né? Quando ele fosse me entregar, eu tinha que pagar os outros 50%. Então, assim, graças a Deus, eu estou contando esse testemunho aqui para dizer que eu consegui o dinheiro todo. Realmente consegui o dinheiro todo antes de terminar. Glória a Deus. Hoje é dia 19 de agosto. Assinei o contrato com o desenvolvedor do aplicativo e agora está oficialmente iniciado esse sonho. Depois de tanto choro, de tanta luta, finalmente demos início oficialmente. Agora esperar 3 meses para ele ficar pronto. E aí foi isso. Assinei o contrato e eu fiquei esperando os 3 meses. Nesses 3 meses eu trabalhei feito louca para conseguir a outra parte, né? Aí nesse meio tempo, a advogada de marcas e patentes me ligou, não me mandou mensagem dizendo que o nome, eu já sabia que existia outro pedido de registro, mas não era a nossa mesma classe, nem o mesmo segmento, então não tinha problema. Mas essa pessoa acabou entrando com um pedido de oposição e a gente entrou com um pedido de defesa. E até o momento desse testemunho eu não sei o desenrolar. E eu gosto muito desse nome que significa anfitrião, né? Host é anfitrião, mas quando coloca o L e o Y, ele vira um adjetivo, tipo assim, ele é um bom anfitrião, ele como se fosse lovely de amável, friendly de amigável. Então, e também e ele lembra holy, né, que é sagrado, que para mim era muito importante. E quanto ao símbolo, é a florzinha, né? A gente vê uma flor, a gente pode ver um suplá, a gente pode ver vários bracinhos assim abraçando como se fosse uma comunhão. Então, assim, eu fiquei completamente apaixonada pelo símbolo e ele é bem feminino, né? Que eu quis trazer também essa parte da feminilidade, que eu acho que é o maior público que vai ser do aplicativo. Assim, eu acho que ficou mais harmônico.
E é isso. Chegou o dia de eu receber o teste do aplicativo. Eu ia ver pela primeira vez. Eu estava em Campinas, fui visitar meu irmão, meus sobrinhos, minha cunhada. E eu recebi pela primeira vez. E eu tinha que ver pelo celular, não ia dar para eu filmar. Eu pedi para minha cunhada filmar. Gente, a minha reação foi bem Rebeca. Assim, pressão baixa, assim. Não que eu estivesse desanimada, né? Mas, primeiro que eu fiquei sem coragem de abrir. Hoje é dia 30 de outubro, eu tô aqui em Campinas, vim visitar meu irmão. E hoje termina o prazo da segunda etapa, que hoje é o dia de receber a versão de teste, né? Então hoje vai ser a primeira vez que eu vou ver ele, o aplicativo todo pronto, né? Pra eu dar os feedbacks, pra eu dar ver o layout, tudo, né? Porque eu só tava vendo códigos e códigos, então hoje é o dia que eu vou ver mesmo. E ele mandou mensagem agora, já com o login e a senha pra eu entrar no teste, e eu não tô com coragem ainda de abrir. Tô nervosa, tô tensa. Esperei muito por esse momento, mas vou fazer uma oração antes porque tô nervosa, não vai dar certo. Aí, gente, eu tava tão nervosa, porque assim, eu tinha esperado tanto por esse dia de ver ele pronto, que eu tava com medo de não gostar, eu tava com medo de ter muita coisa errada, eu tava, enfim, o medo paralisa a gente. Então, vamos parar por aqui. E aí eu falei assim, não, eu vou ver. Aí eu sentei na cama da minha cunhada e essa foi a minha reação, de centavos. Ele tá funcionando direitinho. Gente, eu achei a coisa mais linda. Tinha ficado do jeitinho do layout que eu mandei. O Hugo foi assim uma bênção, foi realmente. Nossa, eu não tenho nem palavras para explicar, porque um novo testemunho, vocês lembram que eu falei que ele disse que, olha, eu consigo fazer por esse valor, mas tirando a rede social e a inteligência artificial. Pois é isso que ele fala, olha, eu vou fazer pelo mesmo valor com a rede social e a inteligência artificial. Disse, não é Deus? Maravilhoso. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz, muito, muito empolgada. E é isso, pessoal. Contei aqui para vocês bem resumido, apesar de já ter ficado um vídeo longo, mas espero que vocês continuem em oração. É realmente um projeto que nasceu assim do meu coração, que eu pretendo levar para frente e mudar vidas, no sentido de que eu quero incentivar as pessoas a receberem em casa, porque o momento de estar à mesa é um momento de comunhão, um momento assim de Deus, que que Jesus já fazia isso. Então, para mim é assim um sonho realizado mesmo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês usem. Não digo só para comprar um aplicativo, mas realmente para vocês receberem em casa, para vocês criarem momentos, para vocês estarem em família, entre amigos, que para mim é assim muito especial mesmo, né? Eu cresci com esse amor pela mesa posta. Quero até honrar minha mãe aqui, porque hoje eu aprendi, o que eu aprendi foi tudo com ela. Então, desde pequena eu montava mesa junto com ela, desde pequena eu montava momentos especiais em família. Então, para mim, realmente é um sonho realizado. E é isso. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui e compartilhem. E é isso. Obrigada.